Tem que tirar o disco. De repente a gente fica sério, porque vai gravar. Vai para o CREMEP. É melhor. Bem, Alda, você pode tirar o seu som, Alda? Vou tirar agorinha. Muito bem. Já tirei. Boa noite, gente, de novo. Agora a gente vai começar a 18ª roda de conversa. Essa é uma roda especial, porque vai falar do pioneirismo em Pernambuco. A gente, nas rodas anteriores, a gente falou um pouco do percurso que começava lá para Porto Alegre, o serviço lá da Clínica Pinel, que depois se transformou no Mãe de Deus. Passamos para Minas Gerais, com o doutor Simil, que mandou uma mensagem saudando todo mundo agora, mas dizendo que na quinta-feira é um dia difícil para ele poder participar conosco. Falando sobre o CMT, e o doutor Simil, depois que saiu de Minas, foi para Brasília, onde também participou da construção do Cordato, lá com o doutor Boucher. A quinzena passada, nós conversamos com Antônio Neri Filho sobre o CETAD, as histórias e a história do doutor Neri nessa área, e chegamos a Pernambuco. Pernambuco, dentro desse pioneirismo, é o Centro Eulâmpio Cordeiro de Recuperação Humana, que foi idealizado pelo Dr. José Carlos Escobar, mais um grupo de profissionais, e o Eulâmpio é ligado à Secretaria de Saúde, nasceu ligado à Secretaria de Saúde estadual, e hoje, com a municipalização, ele é ligado à Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Recife. Mudamos um pouquinho o nosso formato, que nós atuávamos como mediadores, só eu e o doutor Nery, e a gente convidou a Alda Roberta, que é ex-diretora do Eulâmpio, e no momento ela ocupa a presidência do Conselho Regional de Psicologia. Então, bem-vindos todos, os nossos amigos desde a primeira roda, Ana Simões, Angelice, Marcos, que estão conosco desde o início, e bem-vindos aos nossos convidados. E Dr. José Carlos Escobar é psiquiatra, é psicanalista, além de idealizador do Eulâmpio Cordeiro, ele também é idealizador do Instituto Heide, com eu, Dr. Escobar. Pensamos exatamente uma alternativa naquela época para que a gente não ficasse sem um espaço onde a gente pudesse trabalhar e não sujeito às vicissitudes do jogo político, né? Para vocês terem uma ideia, a inauguração do Eulâmpio Cordeiro foi uma luta de uma equipe grande de técnicos que começou em 87, começo de 87, foi inaugurado em 90, foi inaugurado em dezembro e a gente perde a eleição em outubro. Então, quando ele foi inaugurado, já ia mudar a gestão estadual e a gente já teve todo um processo de transformação. E a gente pensou que precisaríamos de um espaço onde a gente não ficasse sujeito a essas oscilações de temperaturas da política. Então, seja bem-vindo, Dr. José Carlos Escobar, para falar um pouco. A introdução, Zeca, é entre 20 e 40 minutos, você coloca da sua forma, como você quiser, a história da criação, da idealização do Eulâmpio, e depois entramos nós três, a Alda, nessa ordem, a Alda, Nery e eu, para continuarmos a conversa sobre a importância do Eulâmpio, o pioneirismo do Eulâmpio e toda essa história que você tem para nos contar. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito, e a palavra está com você. Você precisa habilitar o seu microfone, porque o seu microfone está desligado. Continua desligado.
Agora? Agora, tranquilo. Porque eu estava falando com vocês até agora. Eu desliguei porque alguém estava com um som aberto e estava interferindo. Alda. É possível. Veja, primeiro eu quero dizer que eu tenho acompanhado vocês, mas não acompanho no YouTube, porque nessa hora normalmente não é possível para mim. Mas eu tenho acompanhado sempre a roda de conversa, sempre que possível. Vi o Semil, o Nery eu vou ver, porque Nery é imperdível. E só não vi foi aquele rapaz do Rio Grande do Sul, o Sérgio. Pronto, esse eu não vi, vou ver se vejo depois. Veja, eu estava pensando nessa história e ontem veio a notícia triste do falecimento do Carlini. E eu acho que Carlini merece nossas homenagens, merece todas as homenagens pela luta, pela pesquisa, pela profundidade do estudo dele. É uma pessoa que, desde que a gente começa no conselho lá, ele já participava, enfim, é uma pessoa que é muito importante, foi muito importante nessa história. E foi muito importante como Richard Boucher, e eu estava pensando assim, quando Nery, na sua casa, disse que estava pensando em escrever sobre a história do cuidado das drogas. Eu não sei se vocês lembram disso. A gente estava lá na sua casa sua de Evaldo, e Nery falou isso. Uhum. E eu acho que essas conversas servem muito como material para se Nery se dedicar a essa historiografia, né, dos estudos das dependências e da dedicação. Eu acho que essas conversas são muito importantes. Como você disse uma vez aí no canal, a história oral, né, ela é muito rica, ao mesmo tempo ela é muito falha, ela tem falhas como como eu me lembrei do Jorge Luiz Borges, que ele tem um negócio que ele escreveu que eu quis anotar assim: somos nossa memória, somos esse quimérico museu de formas inconstantes, esse monte de espelhos quebrados. Eu acho que isso é como eu me sinto quando eu tento resgatar e recuperar a história de 35 anos atrás, com essas falhas, esses montes de espelho quebrado. E o que é pior, né? Porque não só lembrar os fatos, mas é tentar colocá-los em ordem cronológica, que aí já é outra complicação, né? Mas eu acho que é importante fazer isso, fazer essa história dessas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. E aí entra uma questão que eu estava ontem pensando em relação à morte do Carlini, né? O que é que nós estamos fazendo, né? O que é fazer isso que nós fazemos? O que é fazer esse trabalho que começa lá atrás, que começa acanhadamente numa sala, depois passa para uma casa? O que é isso? Não é? O que nós estamos fazendo ao fazer isso? E aí, vejam, me permitam só essa reflexão teórica, mas eu acho que nós estamos fazendo uma reparação histórica. Se a gente pensa, e vocês todos que estudam sobre dependência, sobre droga, sobre tudo isso, a gente tem mais de 5.000 anos registrados de droga na humanidade. A gente tem registros de eras, né, que começam junto com a escrita, e a gente vai encontrar uma sementezinha de maconha, um resquício de alguma coisa. Nós pensamos também nos nossos índios, no Cauim, no Diaba 4. Enfim, a droga existe na humanidade há muito tempo. E este ano está fazendo 100 anos da proibição, da demonização, da criminalização das drogas no mundo. Esse ano tem a lei americana que institui, e vários países são signatários, para demonizar a droga. Nesses 100 anos,
seguramente morreram mais pessoas do que na humanidade em relação às drogas e em relação à overdose ou acidentes com drogas. Eu acho que a proibição das drogas criou não só a capitalização da droga, que não existia, como criou também uma guerra que mata milhões de pessoas. Uma guerra é um crime contra a humanidade. Uma lei que começou sem nenhum embasamento técnico ou científico, sem nenhum estudo, sem nenhum aprofundamento. É uma lei que é criada com base em preconceito, em base ao moralismo religioso, à xenofobia, à discriminação. É uma lei que começa baseada nisso, num segmento WASP, quer dizer, é white, anglo-saxão e protestante americano, e que dissemina pelo mundo, e que se começa porque a humanidade continua usando droga, só que dessa vez capitalizado, só que dessa vez dando lucros astronômicos, e começa uma guerra mundial. Literalmente, o Reagan declara guerra às drogas. Enfim, botar as drogas num lugar que ela nunca deveria ter estado. Eu fiz uma reflexão com essa demonização das drogas. Eu vou ler para vocês esse livrinho aqui, vocês têm paciência, mas é só um trecho. A invenção do humano. A invenção do humano pelo Harold Bloom. A invenção do humano é Shakespeare e a invenção do humano. O Harold Bloom é um estudioso de Shakespeare. Ele é um estudioso da obra de Shakespeare. E ele começa dizendo, na sua introdução, é um trechinho rápido. Shakespeare não apenas representou, mas efetivamente inventou o homem. A capacidade de evolução por uma relação consigo mesmo, e não com Deus ou com deuses, a habilidade em mergulhar na difícil e desafiadora viagem do autoconhecimento pela reflexão, tem início na obra de Shakespeare. Até a antiguidade, os homens eram meramente um joguete dos deuses. A tragédia humana era a tragédia dos deuses. Os deuses tinham conflitos e esses conflitos repercutiam no ser humano. O ser humano era irrelevante na sua própria história. Na Renascença, em 1600, 1500, Shakespeare traz o conflito humano para dentro do ser humano. Ele não é mais um joguete de Deus ou de deuses. Não é mais uma questão dos deuses desejarem assim o assado, castigarem assim o assado. Mas o conflito humano, a tragédia humana, o gozo humano, é introduzido no próprio ser e não mais fora dele. Isso na Renascença. O que se faz em 1920 é uma tentativa pior do que para deuses, é uma tentativa animista de um pensamento pré-histórico, aonde se dá à droga um protagonismo, uma ação, um desejo, uma voluntariedade para a droga, como se ela fosse humana. E ela passa, então, a dominar as pessoas. Essa visão de que a droga é o demônio, de que a droga lhe pega, ela faz, acontece, ela é um retrocesso. E o que nós tentamos fazer é tirar a droga desse conflito. Esse conflito é do homem, esse conflito é do ser humano. Ele não é um conflito gerado pela droga. A droga pode ser mais um instrumento como tantos outros que possam estar presentes nesse conflito. Então, o que a gente tenta fazer, eu acho que é uma reparação dessa história e colocar a droga no devido lugar de ser inanimado e secundário que ela deve ter. Isso foi o que eu pensei do que nós estamos fazendo. Vamos voltar um pouquinho para a nossa história. Vejam, eu quero só contextualizar e eu vou voltar para a pré-história do Olâmpio, que é a história um pouco da Tamarineira.
A Tamarineira, para quem não sabe, era o hospital, hoje em dia mudou de nome, é o Ulisses Pernambucano. E na 79, 80, é feito um movimento por médicos que não aceitavam. Eu quero fazer um parênteses aqui. O Simil falou uma coisa que a gente tem que levar em conta, e Evaldo também, é que a efervescência daquela época, a busca de liberdade, anseio por mais liberdade, a busca de se ouvir outras opiniões, porque a ditadura determinava uma única opinião, que era a opinião oficial, todo esse ambiente, né, de uma comunicação intersubjetiva, vamos dizer assim, né, que havia no Brasil nessa busca. Então, no Brasil todo começa a eclodir movimentos, em todas as áreas, e na psiquiatria também, movimentos tentando rever a situação, pensar diferente, ter outras ideias, enfim. Mas um fato era que nós não concordávamos com aquilo que já existia. Então, na Tamarineira, nessa época, uma época muito difícil, a Tamarineira tinha 2.500 pacientes, era um horror, chegou a ter muito mais do que isso. Pessoas morriam de fome, de abandono, enfim. E um grupo de psiquiatras se reúne e faz uma denúncia disso, primeiro na imprensa local e depois na imprensa nacional. Por acaso, é feita uma reportagem ampla pela Globo, e isso, num dia de semana, sai em cadeia nacional. Essa denúncia sobre todos esses é um horror. Quem passou por lá e tem fotografias, enfim, era um asilo daqueles mais exemplares de asilo, onde as pessoas eram jogadas, não tinha cama, era no chão, por aí vai. E é feita essa denúncia. Essa denúncia, no domingo, ela passa também no Fantástico. Então, ela toma uma repercussão muito maior. O secretário e o governador, na época, era Djalma Oliveira, e o secretário de Saúde, e o governador era Marco Maciel. Eles têm ou demite todo mundo que fez essa denúncia, eram uns 10 médicos, mais ou menos, ou demite esse povo, ou dá um outro encaminhamento. E foi esse outro encaminhamento que eles resolveram inteligentemente tomar, que seria, né, não daria para demitir, porque as coisas já tinham tomado uma proporção muito grande. Então, eles encampam essa ideia e iniciam uma reforma, aproveitando. Então, mudam a direção, vai Emília para a direção da Tamarineira, eu vou assumir a direção clínica, e tinha um diretor administrativo, Wilson. Enfim, Wilson Oliveira. É o pai de Wilson. O pai de Wilson Oliveira, cardiologista. Enfim, nós começamos um movimento de tentar uma reforma primeiro física, depois uma reforma técnica, criar protocolos, tentar proteger as pessoas, tal, e criar um movimento de reflexão sobre psiquiatria, sobre a maneira de se tratar os pacientes, enfim. O Simil falou da antipsiquiatria. Em Recife, nós não tivemos muita força com a antipsiquiatria. A gente teve mais um movimento que era um movimento, inclusive, mundial, que era um movimento de alternativa à psiquiatria. Quer dizer, não era a negação da psiquiatria ou das patologias, mas era uma alternativa, que alternativas existiriam para se poder lidar com a doença mental, que não fosse aquele hospital asilar. Então, nisso foi um movimento muito rico. Muitas pessoas participavam desse movimento, vinha gente de outros países, vinham porque isso foi um movimento internacional. O Félix Guattari esteve aqui por conta desse movimento, né?
E nós chamávamos pessoas para a Tamarineira para fazer conversas, palestras, né? Se tivesse internet naquele tempo, a gente fazia uma roda de conversa da Tamarineira, mas não tinha. Então a conversa era restrita. Mas foi a Ariano Suassuna, foi tem uma senhora que era uma pessoa que tinha trabalhado com Anita Paz Barreto, ela era psicóloga, assistente social, mas enfim, porque naquele tempo que ela trabalhou com Ulisses, não existia nem psicólogo nem assistente social. Ela era pedagoga. Ela era pedagoga, né? Isso. E ela trabalhou com Ulisses e teve lá para falar com a gente. Teve um representante do Osho, do Rashnish, né? Que também veio e fez trabalhos no RAID, enfim, do RAID, ó, que ato falho, da Tamarineira. Enfim, foi um momento muito interessante e veio um delegado, que era o delegado de entorpecentes naquela época, tinha delegacia de entorpecentes, Tito Aureliano, também veio conversar. E Tito Aureliano veio conversar porque ele já tinha na Secretaria de Segurança, na Delegacia de Entorpecentes, uma clínica de dependente. Já existiam pessoas que estavam trabalhando. Vocês me dão licença, só vou mudar aqui o fone, porque esse aqui do ouvido está dando... Mas o Tito Aureliano já tinha psicólogos e uma equipe com assistente social, psicólogos, trabalhando na Delegacia de Entorpecentes. Está ouvindo? Melhorou bastante. Melhorou? Não estava ruim, não. Ficou mais alto. Porque a bateria está caindo. Bom, enfim, agora vai ser danado segurar isso aqui. Pronto. É feito esse movimento, não é? E dentro dessa reforma, dessa discussão, chega um momento em que se comemora os 100 anos da Tamarineira e aí se muda o nome para Ulisses Pernambucano. Nessa comemoração foi tirado os muros para que houvesse visibilidade da Tamarineira, dos doentes que ficavam no pátio, enfim, tudo isso aconteceu. Teve muita resistência, muita, porque havia como existe ainda hoje, talvez até mais, um setor muito conservador dentro da psiquiatria, então houve muita resistência nisso. Nós criamos protocolos para que se usassem eletrochoque, os médicos teriam que ter mais frequência de assistência, às vezes passavam 3 meses sem ver um paciente. Enfim, e começamos também a fazer um movimento de levar pacientes para casa, porque tinham pacientes que estavam há 20 anos, não sei quanto tempo que estavam. Então o serviço social começou a fazer um trabalho profundo de identificação e nós começamos a treinar médicos clínicos para que pudessem fazer atendimento de manutenção no interior, já que não havia psiquiatra suficiente. Bom, esse movimento vai até que termina um governo, entra outro governo. Nesse que entra outro governo, existe inicialmente uma perseguição que é muito tacanha da política, né? Essa coisa muito imbecil que existe na nossa política. Aí perseguem a Lírio, tinha sido recém-contratado, e vai lá e demitem a Lírio, porque o secretário de administração não gostava de um parente de Alírio que tinha o mesmo sobrenome, enfim, uma coisa bizarra de Odorico Paraguaçu para lá. Enfim, eu havia sido indicado pelo outro secretário para ser o diretor no lugar de Emília, que Emília iria sair. E nós vamos conversar com o novo secretário sobre essa questão dessa demissão. A conversa não foi muito feliz. Era Antônio Siqueira, um cirurgião, e não era uma pessoa também que tinha muito tato político, e eu também não tinha.
e a conversa não foi uma boa conversa. Nós nos desentendemos e, enfim, eu fui sair da Tamarineira. Eu tenho que falar de um personagem que eu acho que é crucial, tanto na questão do Olâmpio, como é da questão da Tamarineira. É um certo... Ela tem um papel, é Celeste Aida. Celeste Aida é uma excelente psiquiatra, terapeuta, e é uma figura humana assim, fantástica. Uma pessoa que traz a bondade dentro dela e a conciliação. Celeste Aida tem o dom da conciliação, uma paciência de deixar Jó com inveja. Ela é uma pessoa que eu acho que uma das homenagens que Evaldo fez, colocar o nome dela num CAPS, foi fantástica. Eu acho mais merecida. E Celeste, que fazia essa ponte, né, entre o pessoal da Tamarineira e o governo, a secretaria, ela fazia esse meio de campo, que era muito difícil, tu imagina, né, o pessoal todo querendo inovar coisas e dentro do governo de direita, de ditadura ainda. E ela fazia esse meio de campo muito bem. Então, Celeste consegue que não me mandem para o quinto dos infernos e eu vou parar no Clementino Fraga, que é um posto de saúde que fica em Casa Amarela, numa região bem popular, e vou atender como psiquiatra nesse centro de saúde. Eu tinha que dar 4 horas diárias, enfim, e medicar o povo que vinha para ser atendido lá. Tinha eu e um outro psiquiatra. E a coisa começa muito ruim, porque eu achava que eu ia atender, né? E eu queria atender, né? Essa história da Marineira começa no meio da minha formação como psicanalista. Eu estava entusiasmado, aquela coisa de ouvir, da conversa, de escutar. Achava que isso podia ser independente do nível. Eu acho que isso era uma coisa importante. Acho que é uma coisa importante. Você dar voz e escuta. Só que eu cheguei nesse lugar e tinha um fenômeno esquisitíssimo. Assim. Por exemplo, os 10 primeiros dias, a primeira semana do mês, era uma enxurrada de gente atrás de remédio. E não era nada além de outros remédios. Era diazepam e um hipnótico, que eu não me lembro se era Dalmadorme, Roipinol, eu não me lembro. Era qual? Roipinol? Roipinol era o que era. E era um inferno, porque esse remédio, todos os pacientes, eles já chegavam, já sentavam e diziam assim, olha, eu quero isso. Eu falei, mas vamos conversar. Conversar o quê? Falar o quê? Eu quero isso. Sabe? Então, havia uma... Tanto que o meu colega já deixava as receitas assinadas de diazepam e roipinol. Já deixava as receitas prontas. Chegava lá, ele só fazia distribuir. 8 horas ele tinha terminado o serviço, porque essa era a realidade. E isso me frustrou muito, isso me deixou muito desanimado, né? O que eu ia fazer ali? E quando? Por que durava na primeira semana? Porque na segunda semana o estoque acabava. O estoque acabou, a clientela desaparecia. E você ficava, literalmente, 4 horas, né? Eu nunca fui de ganhar tempo, assim, de, sabe, botar paletó. Você ficava 4 horas sem fazer absolutamente nada dentro de um centro de saúde, porque não tinha cliente, não tinha quem quisesse ser atendido. Eu começo a me mexer e começo a pensar o seguinte, eu vou fazer grupo para poder discutir. A gente já tinha começado a fazer isso na Tamarineira, eu falei assim, não, discutir questões sociais. Vamos fazer grupos para discutir questões sociais. Até que veio uma senhora que se dignou a conversar comigo, e ela disse o seguinte, olha, eu quero remédio para dormir. E eu tentei conversar com ela sobre a insônia dela. E ela disse o seguinte, está chovendo muito, essa época é época de chuva, a minha casa está na beira do morro, eu tenho que ficar acordada a noite inteira, eu não consigo dormir,
pensando se minha casa vai cair. Então, eu quero um remédio para que eu poder fechar os olhos e dormir. E aí eu falei assim, e a casa? Ela disse, bom, se cair, eu estou dormindo. Né? Mas ela tinha esse dilema. Ou ela dormia ou ela vigiava a casa. Ou ela morria ou ela ficava vigiando a casa. Que não tinha nada. Era uma coisa absolutamente existencial. Era da situação social dela. Né? Não havia aí uma... E esses grupos começam a ser feitos a muito custo, as pessoas vão, a assistência social chama, convida, manda carta, aquela história toda. E uma coisa que surgia sempre nesses grupos era a questão de droga. E aí, falando com o Simil, o Nery, você, sabe? As pessoas que viveram essa época sabem. A droga recifense era maconha. Tinha tido, há pouco tempo, um surto, se a gente pode chamar assim, de algafã. Algafã era o propoxifeno, que matou algumas pessoas, matou um colega meu, pessoas que ficaram adictas, que eram um opioide, né, injetável, vendido livremente, e aí muitas pessoas começaram a usar o algafã, tal, até que foi suspensa a venda do algafã. A outra droga era a maconha. Né? O algafã era uma coisa mais elitizada, mas ainda se tinha muita gente usando o algafã. Mas aí você escuta que o problema é droga. Ah, doutor, o problema lá de onde eu moro é droga. Droga, 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 droga. E aí eu intuí que também é verdade, porque não era a maconha só, mas era uma população drogada. Uma população que, durante todos os anos, tinha revertido as suas dificuldades sociais no uso de diazepam, de ampliquitil. Havia uma psiquiatrização maciça com drogas para embotar a realidade social. Mas o discurso era da droga marginal. A droga marginal era a maconha. A droga oficial, não. Esse era remédio prescrito pelo doutor. Bom, eu começo a perceber isso e acho que essa droga aí, e quero levar o meu projeto, e aí era um projeto meio até romântico, de criar grupos em que nós iríamos discutir a realidade social. Vamos discutir cada grupo, né, e buscar alternativa. Só que a isca para isso, né, isso é feio de dizer, mas o chamamento para isso era droga. Vamos discutir sobre droga. Mas a minha ideia era discutir e fazer alguma coisa de prevenção. Então, eu escrevo um projeto assim, em bloco de receita, né? Escrevo um projeto tentando desenhar mais alguma coisa assim e levo para quem? Para a Celeste Aida. Celeste Aida era coordenadora de saúde mental. E eu gostava muito dela, ela gostava muito de mim, nós tínhamos um bom contato e eu levo para a Celeste. Dizendo, olha, eu estou com muito tempo livre, eu estou pensando em fazer isso. Celeste pega, vê o que é necessário, diz, olha, eu vou dar uma olhada, vou falar com o serviço social, ver se a gente pode fazer alguma coisa, ou lá mesmo, ou num outro lugar, tal. E aí Celeste passa um tempo, ela chega para mim e fala assim, olha, o secretário se interessou pelo seu projeto e ele queria conversar com você sobre o projeto. O secretário com quem eu havia me desentendido, que tinha me mandado lá para o Clementino. Eu vou conversar com o Siqueira, e aí nós dois já estávamos bem mais amigáveis, bem mais amáveis. Havia um certo clima de cordialidade para saber que, né, como é que a banda toca, né? Então tinha que ser mais... E Siqueira me diz assim, olha, o governador me deu um dinheiro para a Secretaria de Saúde, deu um dinheiro para a Secretaria de Saúde, que eu estou em dúvida de duas coisas. Ou eu faço uma maternidade, ou eu faço esse seu projeto. Você acha que tem condições de levar o projeto? Onipotentemente, eu disse, acho, porque eu não tinha a menor competência em grupo, de administração, de nada na minha vida.
como ainda não tenho. Você, Evaldo, sabe da nossa administração, nossa capacidade administrativa. Enfim, eu disse, tá, ótimo, vamos fazer. Aí ela disse, agora você vai sair de lá e você vem para o nível central. Você vem para cá, para o nível central, para fazer esse projeto, tocar esse projeto. E aí acontece uma coisa muito engraçada. Quando você vai para o nível central e que você começa a trabalhar com uma coisa, primeiro eu me lembrei do Tito Aureliano, aquele delegado de entorpecentes, que era uma pessoa boníssima. Ele era uma pessoa assim, de bom trato, uma pessoa gentil, e que tinha essa sensibilidade de tentar ajudar as pessoas dentro da delegacia de entorpecentes. E aí eu me lembro dele, eu vou atrás da secretaria lá de entorpecentes, e tem Érica, e tem Marilena, e tem uma outra pessoa que era Rosa Coelho, né? E que ela é uma assistente social, 2 psicólogas, e estão trabalhando lá. Eu convido elas para fazerem parte. E aí você vai descobrindo. Na Secretaria de Educação já existia, era a Irineia, e uma outra menina, Clécia, que era professora de Educação Física, que já trabalhavam também, já atendiam, já tinha isso. Aí na saúde tinha Ana, não era Ana Simões. Na saúde tinha Leda Paiva, que era psicóloga também da saúde, né? Tem uma moça no Instituto Joaquim Nabuco, Janisa, que também se agrega, porque está lá. Na universidade tinha Zé Francisco e Murilo, que trabalhavam. Bom, enfim, eu não quero citar um grupo porque eu vou cometer injustiça, mas eu já cometi. Mas, porque certamente eu já me esqueci de alguns nomes. Mas, pelo Estado, pingaram assim, na Secretaria do Trabalho, na Secretaria da Fazenda, tinha psicólogo, então você começa a agregar gente de todas as secretarias e começamos a concentrar esse grupo para pensar um projeto, na verdade. Não era mais aquele projeto que eu rabisquei, agora a gente ia desenhar um projeto mesmo, né? E o grupo consegue fazer um trabalho, né, de chegar a minúcias técnicas, como seria, quem seria, de que maneira seria a abordagem. E esse grupo, eu costumo dizer o seguinte, eu nunca na minha vida fiz nada sozinho e sem ajuda. Até para nascer, eu tive ajuda porque eu nasci de fórceps. Então, esse grupo é uma ajuda. E começa todo mundo a se ajudar a pensar, porque ninguém tinha expertise. Nesse tempo, nós não tínhamos. Eu tinha lido, na época da Tamarineira, o livro do Oliver Stein, Os Drogados Não São Felizes. Era um livro que a gente fazia leituras de vários autores, e um deles, livro que a gente fez seminário, foi... Mas eu não conhecia o Oliver Stein, Neri, enfim... Nós não tínhamos informação. Então, essa informação foi toda através desse grupo, né, que quebrou a cabeça tal, e começou a desenvolver. Quando esse projeto está andando, aí nós temos a presença do Oliver Stein no Brasil. Ele vem ao Brasil e aí a Secretaria de Saúde tem, através do consulado, tem a oferta de trazê-lo para cá. E aí um auxiliar do secretário, que falava muito bem francês, fala assim, olha, nós temos a possibilidade de trazer isso ao consulado. Vocês conhecem esse cidadão? Seria interessante trazer aqui, já que a gente está querendo fazer. Eu disse, olha, é uma maravilha, né? Trazer. Então, foi quando o Oliver Stein veio para cá. Ele já tinha estado, se não me engano, num congresso. Ou não sei se o congresso foi depois. A cronologia eu não sei. Mas o Oliver Stein esteve aqui, ele fez uma palestra num auditório, depois ele esteve no próprio Olâmpio, conversando com a gente, conversando com o grupo, conversando com todos nós, participou. Eu tive com ele na Secretaria de Saúde também, junto com esse outro médico, que era Gil Magalhães, era alguma coisa Gil Magalhães. Enfim...
nós tivemos a possibilidade de começar algum caminho, de ver que já existia alguma coisa sendo feita e que nós poderíamos seguir, né? E o mais interessante, né? Nós não estávamos tão distantes. O que nós estávamos distante era da nossa ingenuidade sobre droga. Eu me lembro de uma frase que o Oliver Stein disse assim, uma pergunta, falou assim, mas e a maconha? O que é que o senhor faz com dependente de maconha? E eu me lembro que uma frase dele foi, eu dou um pé na bunda. Isso não me importa. Né? Começamos a procurar aonde fazer o Eulâmpio. E nessa procura de onde fazer o Eulâmpio, meu Deus, eu já estou com 45 minutos de fala. Nessa procura, eu vou para a instalação do Conselho, que era o CONFEM, a instalação do Conselho Federal de Entorpecentes. Eu vou para Brasília para participar dessa instalação. E, em Brasília, eu encontro... O ministro era Fernando Lira e o secretário-geral era Zé Paulo Cavalcante. Zé Paulo Cavalcante era uma pessoa que eu conhecia de infância. E a secretária administrativa era a Luciana Pimentel, irmã de Aninha, que era uma pessoa também muito ligada. Né? A irmã dela era muito ligada a mim. Enfim, eu converso com o Zé Paulo, vou no ministério, a gente tem a instalação, tem toda a pompa, toda a circunstância, depois eu vou no ministério conversar com o Zé Paulo sobre o projeto do Eulâmpio. E eu digo para ele assim, olha, a nossa dificuldade é instalação, é um lugar. Eu tinha estado com Dom Helder, e Dom Helder tinha oferecido a casa de Frei Francisco, que fica exatamente nos Coelhos. Mas, por ser da Secretaria de Saúde, porque não era uma coisa voluntária, não era, mas era da Secretaria de Saúde, que naquela época ainda era governada pelo DEM, né, pelo, sei lá quem era, né? Era Roberto Magalhães. Aí ele diz que não vai dar. Então a gente sai procurando. Era Arena. E aí, Arena. É o DEM, vamos ser francos. Vamos falar a verdade, é o DEM. Não vamos negar isso. Mas aí eu vou para Brasília, e aí Zé Paulo... Porque, veja, Evaldo, o medo que eu tinha, e é isso que você falou no começo, aluga-se uma casa, amanhã faltou dinheiro para a casa, volta todo mundo para as suas... Você está entendendo? Para as suas secretarias, porque a casa desalugou, o cara pediu alguma coisa dessa que é comum no Estado. Então, eu queria uma coisa mais sólida. Aí Zé Paulo disse, olha, eu vou lhe dar o dinheiro para você, eu vou conseguir o dinheiro para você comprar a casa. Então, a gente conseguiu um dinheiro, mas isso foi uma coisa rápida. Ele chamou a Aninha, chamou a Luciana, e foi uma coisa bem rápida, e a gente conseguiu o dinheiro para comprar a casa do Eulâmpio. E a casa que vocês conhecem, uma casa ótima, enorme, que tinha piscina, que tinha quadra, que tinha vários cômodos, enfim. Era uma casa excepcional, num bairro bom, né, no Cordeiro. E, para encurtar, aí o secretário tinha dinheiro para a reforma, aí foi feita a reforma, enfim. Quando foi em abril, segundo dados oficiais de Alda Roberta, em abril de 1986, o Eulâmpio é inaugurado. Por que o nome Eulâmpio Cordeiro? O nome... a proposta do grupo era Centro de Recuperação Humana, de Pernambuco. Mas o secretário tinha tido um amigo chamado Eulâmpio Cordeiro, que foi um sanitarista, foi uma pessoa importante, foi quem criou a FUSAM, Fundação de Saúde Amaury de Medeiros, que foi muito importante na época. Você tá me... Eu desapareci? Não, é o Eulâmpio. É a inauguração do Eulâmpio, que a Alda me mandou. Olha aí, tá vendo? Olha, para você ver na... Não, essa aqui não é inauguração, não. Olha o antes e o depois de Escobar, que continua o mesmo. Vê para isso. Veja,
Não, a inauguração é a outra, Evaldo, que está tirando Essa aqui é a reforma. aniversário do Olâmpio. Veja, mas o que eu quero mostrar para vocês, para encerrar nossa conversa, é aqui, olha, é esse folder. Por que eu estou pequenininho aqui? Eu não estou conseguindo ver. Esse folder foi um dos primeiros folders a ser feitos. Ele, dependência de drogas, prevenção, tratamento e pesquisa. O Centro Olâmpico Cordeiro de Recuperação Humana é uma instituição pública e tem como proposta a prevenção, tratamento, reabilitação e desenvolvimento de pesquisa sobre dependência de drogas. Assistência ambulatorial, atendimento gratuito, respeito ao anonimato e liberdade de escolha ao tratamento. A equipe multidisciplinar, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, professor de educação física, que esse era um ponto, né, que era muito interessante e que foi um ponto que eu acho que foi, até hoje, a gente tem um certo pioneirismo nessa questão do cuidado do corpo, enfim, pedagogos e sanitaristas. E aqui vem a equipe toda que foi, Zé Francisco foi ser diretor, eu fui para a Unip Central para ficar tentando articular o que poderia vir de apoio, porque a minha ideia era a associação a outras instituições internacionais. Ana Maria Simões Valois, Ana Maria Valois, assistente social, Ana Simões, psiquiatra, Carolina, psicóloga, Clécia Noronha, Egélia do Amaral, Érica Randal, Leda Paiva, Luziana Carvalho, Maria Ângela, pedagoga, Maria Luísa, psiquiatra, terapeuta ocupacional, Rosa de Andrade, assistente social, Tereza Batista, psicóloga, Lúcia Alcântara, sanitarista, William, professor de educação física, Débora Cohen Foiquinos, Débora Kraus, terapeuta ocupacional. Não, nesse tempo ela era terapeuta ocupacional, Débora. Valdete de Barros Correia, chefe do setor administrativo. Bom, esse é o folheto, né, em que nós temos as atividades todas do Eulâmpio. Atendimento gratuito, respeito ao anonimato, liberdade de escolha ao tratamento. Para ficar gravado. Enfim, é inaugurado em abril de 86, dentro da Secretaria de Saúde, e até o final do ano, em novembro, mais ou menos, quando o Roberto Magalhães sai. Bom, essa é a história dessa instituição, a história da criação. É evidente que eu devo ter cometido várias falhas cronológicas e de nomes e enfim, de caminhos, né? Mas a essência do que eu me lembro dentro dos meus montes de espelhos partidos, né, que eu fiz referência, a história é essa. Obrigado. Obrigado, Zeca. Eu acho sempre interessante que a gente, quando vai falar da história, termina também falando da pré-história. Eu acho ótimo que Zeca tenha introduzido a história do Eulâmpio lá dentro da Tamarineira e dentro da experiência dele numa gestão revolucionária. Ele esqueceu de dizer uma coisa que foi emblemática dessa intervenção na Tamarineira, é que o Corpo de Bombeiro foi lá para lavar a Tamarineira e tinha uma crosta que cobria a própria parede da Tamarineira, precisou de mangueira de Corpo de Bombeiro para poder limpar. De merda, viu? Merda. Sim. Que era quase uma centena de anos que tinha ali a questão. Então, é preciso sempre usar água e sabão para poder limpar as paredes e as mentes. Eu acho que Zeca traz essa história e essa cronologia, que evidentemente, como ele disse, é a cronologia que está na cabeça, mas certamente faz parte da cronologia histórica. Acho que a história do Eulâmpio, como a gente ouvia a história dos outros centros, é a história de um ideal, de uma ideia e de um grupo de pessoas. Eu acho que são histórias que começam no finzinho
do regime ditatorial, acompanham o processo de redemocratização. Certamente, Zeca, aquilo quando você se referiu ao Olivenstein, era na época que ele esteve aqui no Congresso de Psiquiatria. O Congresso de Psiquiatria foi em 84. Né? Então foi. Foi exatamente quando nós conhecemos o Antônio Nério Filho, que o Nério veio para o Congresso de 84 aqui, e foi quando houve esta abertura para a questão. É a primeira vez que o Congresso Brasileiro de Psiquiatria prioriza mesmo a questão da toxicomania. A vinda de Olivenstein foi um marco também para a psiquiatria brasileira, nesse sentido de abrir para ouvir sobre isso. A ABAD vem depois, todo esse processo que a gente conversava com o Sérgio de Paula Ramos. A história começa simultaneamente. As pessoas pensaram sobre este problema simultaneamente. Então, eu acho interessante porque a história, muito mais que a história de uma pessoa, é a história de uma ideia, e muito mais que a história de uma ideia, é a história pensada por um grupo. Eu quero agora passar a palavra para a Alda Roberta, para poder falar um pouco do lugar da ex-diretora. Ela foi a primeira diretora mulher do Eulâmpio. Não? Não médica. Mulher não médica. Mulher, não, porque Fátima Amaral tinha sido antes. Fátima Amaral, Sueli. É verdade, é verdade. Mulheres. Desculpa. É um grupo de mulheres poderosas. Foi a primeira não médica a ser diretora do Eulâmpio, porque essa revolução vinha um pouco depois, né? A ideia de que quem mandava e quem chefiava era o médico, necessariamente o homem ou mulher. Mas, Alda, seja bem-vinda e fale um pouco em cima da fala de Escobar ou fora da fala de Escobar sobre essa sua experiência. Bom, primeiro eu queria falar, né, da honra de ter sido convidada para essa roda de conversa e estar aqui junto de vocês três, junto de todo o grupo, mas com a tarefa, né, de contar essa história também, mas junto com 3 referências na psiquiatria, na bioética, no cuidado com a saúde mental em liberdade, que quando o Escobar lê esse folder, né, essa ideia do cuidado em liberdade, que já teve muitos nomes desde a reforma, de tudo mais, mas que já vinha dentro de vocês, né? E vocês trouxeram para a gente aqui, para a gente que comecei sendo chamada de menor, né, por Evaldo. Então, eu queria falar da honra mesmo de estar aqui representando um grupo também de muitas pessoas que poderiam e gostariam de estar aqui. Então, eu queria falar disso, falar também de uma homenagem mesmo à professor Carline, né? Ontem a gente recebeu a notícia da morte dele e a gente pode falar da imortalidade da história dele, né? Carline, quem teve a chance de ser contemporâneo dele, sabe que a história dele, o trabalho dele é imortal. Ele contava uma história que em 68, o ano que eu nasci, ele botava folha de maconha dentro de um livro e mandava o livro para os Estados Unidos, para os laboratórios, para poder fazer pesquisa sobre cannabis medicinal, né? Então, na época que eu não tinha nem nascido ainda, Carline já, e olha que eu não sou das mais novas, né? Carline já estudava a maconha medicinal e pesquisava e tudo mais, então eu acho que é muito importante a gente estar lembrando dessa história, né, de Carline e de tudo que a gente viveu. Tem um autor que fala, Escobar, que a mesma história ela pode ser contada de diversas formas, dependendo do referencial. E aí eu vou falar um pouco dessa história, né, trazendo o meu referencial, que é o lugar, né,
de psicóloga, na época de estudante ainda. Eu comecei a entender um pouco sobre a questão da dependência e tudo mais, dentro de hospitais psiquiátricos, na época na Tamarineira, como monitora de psicopatologia. Eu via Evaldo como diretora Tamarineira, passando por lá. E aí, em 87, no primeiro congresso da ABEAD, eu tive a honra, né, de conviver muito próximo com o Evaldo. A gente terminou ficando hospedado no mesmo apartamento, que tínhamos amigas comuns. E aí foi nesse congresso que eu me encantei pela questão do estudo da dependência, do uso de álcool e outras drogas, que foi um congresso muito marcante, porque foi nesse congresso que eu vi Nery falar pela primeira vez, foi nesse congresso que eu vi Sérgio de Paula Ramos falar. Os livros saíram da estante, saíram da minha mesa de estudo e foram ao vivo, né? E a cores. E aí vi Carline, vi Jandira Mazur, vi Vicente Araújo. Então, foi um encontro um convite a me dedicar a essa área mesmo. E aí, Evaldo me chamou para participar de um grupo de estudos que ele estava começando com a idealização já do CEPETRA, acho que em 89. E em 94 eu comecei a trabalhar com o Evaldo Escobar. Eu fazia grupo de estudo de alcoolismo com o Evaldo, e Escobar começou um grupo de psicanálise que ele tem prometido que vai voltar, e eu vou aproveitar para lembrá-lo que nosso interesse continua. E espero que seja ao vivo, né, Escobar, sem ser pela internet. Não. E aí eu comecei a trabalhar em 94 com Evaldo Escobar, Ana Glória, Valéria e Irinéia, no Instituto Heide, trabalhando na questão do albergue. Era um sonho deles aí sendo vivenciado, sendo realizado, né? Os dois tinham saído dos serviços públicos para construir, colocar o Heide em prática, e eu estava lá. Então, em 2004, eu digo que foi um momento muito importante para o Brasil em relação à psiquiatria, porque foi uma época que nós tínhamos um ministro da Saúde, nessa época, né? Um ministro da Saúde psiquiatra, que era Humberto Costa. O secretário de Saúde de Recife era Gustavo Couto, também psiquiatra, e Evaldo Melo, secretário adjunto, também psiquiatra, psicanalista, né? E aí foi criado o programa Mais Vida, que era um programa que ia trazer a redução de danos e a atenção às pessoas, a atenção integral às pessoas que tinham problemas com álcool, tabaco e outras drogas. Então, nesse momento histórico, o Evaldo constrói, né, cria essa rede de atenção às pessoas que usam álcool e outras drogas e os seus familiares, e me convida para... Evaldo fez vários convites a mim. Vocês vão ouvir, viu? Tem muito convite de Evaldo para mim. E eu digo sim aos convites deles. E nessa época, Evaldo me chama para começar a implantar a Casa do Meio do Caminho, Jandira Mazur, que era uma casa para mulheres. A gente começa a pensar essa ideia da Casa do Meio do Caminho, que era um modelo, né, que foi assim, parecido com o que fazia no Heide, e também de experiências da Argentina e de experiências dos Estados Unidos, das casas do meio do caminho, que Evaldo coloca para ser vivido e para ser executado pelo serviço público, no serviço público, né? Levando o SUS, fortalecendo o SUS com essa rede de atenção. Quando o Jandira começa a se arrumar, aí Evaldo diz: neguinha,
tu não vai ficar na casa no meio do caminho do Jandira, não. Tu vai para o Olâmpio, que a gente vai fazer a municipalização. Já existiu o Eulâmpio Cordeiro, como o Escobar contou a história, e o CEPETRA, e eles dois iam passar para ser municipalizados, para ser coordenado, gerenciado pela Prefeitura do Recife. E eu aceitei essa tarefa, né, de fazer o processo de municipalização do Centro de Recuperação Humana, Eulâmpio Cordeiro. O Eulâmpio ia virar um CAPS-AD, e foi o primeiro CAPS-AD, né, da municipalização. E eu aceitei esse desafio e foi um divisor de águas para mim, né? Porque mudou muito a minha vida, a experiência de gestão no serviço público foi de uma coisa assim impressionante, né? Foi um momento muito, muito difícil e um momento muito feliz também da minha vida. Porque eu enfrentei o desafio de ser a primeira não médica, né? Eu me lembro de uma história de um paciente psicótico que tinha lá no Eulâmpio, que ele ficou batendo na porta da diretoria, a porta estava fechada, eu estava do lado de fora. E aí eu fui falar com ele, né? Fulaninho, diga o que é que você quer. Eu quero falar com a diretora. Aí eu disse, diga. Aí ele disse, não é com você não, Alda, é com a diretora. Aí eu disse, mas sou eu a diretora. Como é o nome da diretora? Ele, doutora Alda. Aí eu disse, e o meu? Aí ele, Alda. Aí eu disse, então. E ele estava bem desorganizado, né? Aí ele disse, não, você não pode ser a diretora, não. Aí eu olhei logo para ver como era que eu estava vestida, né? Que roupa eu estava, como era que eu estava. Ele disse, você não pode ser diretora, não, porque você sorri e você sabe o nome das pessoas. E aí foi um impacto muito grande, porque eu vi o quanto que a gente precisava mudar essa ideia do que é ser diretora, do que é ser gerente de um serviço e poder estar dentro desse serviço, vinculando, né, conversando com as pessoas, fazendo esse folder sair do papel para ir para a vida. E aí, Escobar, ouvindo a tua história, me emociona muito porque a gente continua, são tantos avanços e a gente continua hoje vivendo muitas coisas que você traz com toda dificuldade em 2020, que você enfrentou no século passado, né? O que enfrentamos no século passado, em 1990 e pouco, aí, 1980 e pouco, aí, algumas das dificuldades permanecem, essa força o tempo todo desse lugar manicomial ainda é muito presente nas nossas cabeças, na cabeça de todo mundo. Então, isso é uma coisa que é importante. E aí, um dos grandes desafios era exatamente romper essas barreiras manicomiais, não é? Dos grupos, das equipes. Então, o que significava na realidade e na fantasia os ganhos e as perdas de uma municipalização. E eu decidi, né, que me lançar, como as coisas que eu aprendi com os meus gurus. Guru é o que ilumina, então acho que vocês trazem muita luz para a gente mesmo. Eu sou fã dos três, então eu posso falar Evaldo dizia assim, depois dos 50 a gente fala o que quer. É isso, Evaldo, imagine, né? Eu posso falar, já tenho 50, já passei dos 50, então eu falo do jeito que eu quero. E aí eu me lancei com muito afeto com a equipe e tive muitos ganhos, tive muita dor, muito aperreio, mas tive muito ganho porque eu ganhei amigas que estão na minha vida para sempre, né? Suzy, Marília, Egéria, Ana Valuá, Conceição, pessoas que trouxeram muita experiência para mim, me ajudaram muito, me acolheram muito, porque eu não tinha experiência com serviço público e fui ser a gerente. E elas, com todo afeto, com todo carinho, me acolheram e me ajudaram nesse processo.
E aí, a gente está... Hoje não, dia 19, a gente vai estar comemorando os 30 anos de SUS, né, da Lei 8080, que é a lei, assim, a coincidência, né, que não existe coincidência, de ser marcada essa roda exatamente nesse período dos 30 anos do SUS, porque vocês três trouxeram o que é o SUS, da territorialização, do respeito à integralidade, né, dos princípios da universalidade, das portas abertas. Então, vocês fazem o SUS, fizeram o SUS acontecer e desenvolveram sempre essa questão do SUS, que é muito importante que a gente possa destacar, né, a importância de levar o SUS e a saúde mental para as pessoas que usam álcool e outras drogas que durante muitos anos, antes, né, aqui em Pernambuco, pelo menos antes do CPTRA e do Eulâmpio, eram depositadas nos manicômios, né? O Hospital da Tambarineira, com outro nome, ainda existe, né? Ainda existe e ainda tem gente com, né, praticamente, e ainda existe em Pernambuco manicômios, apesar da desinstitucionalização, apesar de todo esse processo de fechamento, ainda temos pessoas morando em hospital psiquiátrico. E aí, só para concluir, que a gente consiga seguir essa luta pelos direitos das pessoas vulneradas, né? Nery traz a ideia do intercambiantes como uma forma da gente estar fazendo essa troca, da gente estar fazendo esse compromisso com respeito à vida das pessoas. Eu acho que fazer o SUS existir não é uma questão de escolha, né? É de compromisso ético. Acho que a gente tem esse compromisso ético e a gente precisa fazer valer o tempo todo. Acredito que perde muito quando sai pessoas idealizadoras, pessoas que acreditam nessa mudança, né, que Dom Quixote falava da utopia de mudar o mundo, é uma questão de justiça. Quem não faz isso com essa vibração que vocês fazem, que eu busco fazer o tempo todo, a gente transforma os lugares em lugares técnicos, em lugares frios, em lugares que não vão poder ajudar o outro a se encantar novamente pela vida, né? O foco, muitas vezes, tem voltado a ser a substância, o olhar para a substância, o olhar e esquecer o encontro, esquecer tudo isso que a gente vem falando. E esse risco é um risco que a gente tem que ter muito cuidado o tempo todo, de estar atenta a essa necessidade do encontro com as pessoas. Nery diz isso frequentemente para a gente, né? Nos nossos encontros. E aí eu queria, me sentindo porta-voz de muita gente que está aqui, de muita gente que não pôde estar aqui, mas que gostaria de estar, né? Eu queria dizer muito obrigada pelo CPTRA, pelo Eulâmpio Cordeiro, pelo SOS Drogas, que Escobar não contou na história dele, mas é um fantástico, né? A ideia do SOS Drogas, que era um serviço de atenção e de cuidado pelo telefone, onde as pessoas podiam ligar para pedir apoio, para pedir orientação. A qualquer hora, né? A qualquer hora, era plantão 24 horas à disposição, e isso é uma coisa fantástica, assim, que lamentavelmente, por ser uma questão de serviço público, as pessoas, né, não dão continuidade a isso, né, por interesses, né, individuais ou sei lá o que, políticos, porque é um projeto que seria extremamente necessário hoje, né, extremamente atual, o SOS Drogas. Então, eu queria agradecer pelo SOS Drogas, pelas casas do meio do caminho, pelos consultórios de rua, pelos pontos de acolhimento,
pelo Corra para o Abraço, por tudo isso que vocês fizeram esse tempo todo, né? O que vocês vêm criando, transformando ao longo da vida. Então, eu queria muito, muito, muito agradecer a Nery, a Evaldo e a Escobar a oportunidade de estar, como o Evaldo diz, né, bebendo da fonte com eles, que ele cita Fernando Pessoa falando sobre isso. Então, eu queria agradecer, falar mesmo dessa emoção de estar aqui. Foi isso. Muito bem, Obrigada. Alda. Obrigado pela tua fala. Eu acho que tu complementas a fala de Escobar no sentido, inclusive, temporal, né? Do tempo, da questão da cronologia e do tempo, né? Eu acho que tu fizestes todas essas amizades também por conta da tua competência e da tua capacidade, porque nós sabemos o quanto houve de resistência com o processo de municipalização do Eulamp, né? Porque eram 2 equipamentos, que o Eulamp e o CPTRA foram municipalizados simultaneamente. E havia toda uma expectativa negativa das pessoas que compunham o Eulamp e o CPTRA, o que é que ia acontecer com eles à medida que fossem para a prefeitura. Então, você teve a capacidade de vencer a resistência e se tornar exatamente essa referência e essa amizade com todas as pessoas, pelo menos algumas pessoas que compunham o Eulamp. Obrigado pela tua participação. Passo a palavra para o doutor Antônio Nery Filho. Companheiro, está contigo. Eu estou meio engasgado, Evaldo, eu lhe confesso. Eu fiquei muito emocionado quando nós conversamos com Sérgio, de Paula Ramos. Eu voltei no tempo muito fortemente quando conversamos com Simil e aqueles seus suspensórios maravilhosos e aqueles cabelos brancos interessantes. E eu fiquei emocionadíssimo hoje com esse percurso que Escobar nos trouxe, que Alda complementa. Quando eu digo que eu sou um pouco pernambucano, eu não estou fazendo só uma figura de retórica. Eu já disse que talvez 5 dos meus amigos, se eu precisar em algum momento em minha vida, pelo menos 2 estão no Recife. Então, minha relação com vocês é uma relação muito especial. E por isso eu estou emocionadíssimo e eu vou ser muito breve. Meu Deus, você é do meu computador, não? Como? Caralho, meu irmão. Alguém falou comigo? Não, tomara que não. Viu? Eu acho que não, mas eu acho que Tiziana falou com alguém e eu Tassiana, pensei... Tassiana entrou aí. Pô. Tudo bem. Então, eu não vou fazer nenhuma pergunta a Escobar, não vou fazer nenhuma pergunta a Alda, eu vou apenas fazer 2 comentários breves, até indiscretos. Eu tinha dúvida se tinha ido a Pernambuco com a Oliver Stein em 83 ou 84. Eu vou ter que olhar naquelas peças que eu roubei no Congresso, que você que tem a data, e dei todas as peças. Eu tenho todas guardadinhas. Então, ali tem a data, e eu acho que é 1983, mas pode ser 84. Não me lembro também se Oliver Stein fez a sua famosa conferência sobre o toxicômano do ano 2000. Pode ter sido lá, mas pode ter sido em outro lugar. Foi na Bahia. Eu sei que eu suei muito para fazer a tradução da conferência dele, porque ele estava muito zangado com um certo secretário da Associação Psiquiátrica Brasileira. Então, vocês se lembram dessa história. Agora, a indiscrição é a seguinte. Em 83, 84, nós nos vimos, nos conhecemos, ficamos próximos muito rapidamente, porque, como diria Escobar, o inconsciente não tem relógio. Eu tinha a impressão que os conhecia desde sempre, porque assim é a história. Eram meus irmãos desde sempre.
e eu me envolvi com a história pernambucana muito rápido. Voltei para a Bahia e, em 1985, inaugura o CETAD, e eu vejo que Escobar diz que, em 1986, no ano seguinte, inaugura o Eulâmpio Cordeiro. E quando eu soube que o nome era Eulâmpio Cordeiro, eu fiquei feliz da vida, mas quando eu li o resto de recuperação humana, eu botei a boca no mundo de que desgraça é essa? Como é que esses caras que são tão inteligentes inventam história de recuperar o humano? O humano é irrecuperável, que diabo é isso? E em todos os lugares eu falei desse tal de recuperação humana. Por outro lado, também, não sei se Escobar se lembra, mas José Francisco, se estiver nos ouvindo, vai se lembrar. Eu cheguei lá uma vez, furioso, dizendo: mas como é que pode dar comida? Nós não vamos saber se as pessoas vieram aqui para se tratar ou se cuidar da sua eventual dependência ou do seu consumo, ou para comer. E aí briguei com todo mundo que não devia ter comida, e evidentemente que vocês tinham razão e vocês souberam administrar a oferta do alimento físico à oferta do alimento para a alma. Eu é que estava errado na minha ingenuidade, na minha arrogância de achar que não era possível aquilo. E foi. Mas uma coisa, Evaldo e Alda e Escobar, eu tinha muito receio, que era a vinculação do Eulâmpio Cordeiro a uma instância suscetível de mudanças de humor. Quando Escobar conta as mudanças de humor que ele teve de administrar ao longo da construção, eu temia muito isso. Por quê? Porque o CETAD era universidade, PROAD em São Paulo era universidade, Sérgio de Paula Ramos era estável no Mãe de Deus, e o Eulâmpio Cordeiro ficaria a aderir, eu diria, segundo os humores de um estado e depois de um município. Mas a história foi feita, o Eulâmpio Cordeiro se transforma mais tarde num CAPS, foi talvez o único, porque nós não nos transformamos, PROAD não se transformou, o Centro Mineiro de Toxicomania, não sei se ele é um CAPS de 3 ou se não é um mistério, porque eles sempre ficam entre uma coisa e outra. Parece que hoje viu, Nélio? Pode ser, por isso que eu digo entre uma coisa e outra. Porque exatamente. Né? Eles são de uma fundação mineira, porque era o outro também que vivia as vicissitudes dos humores de governo e que nós tínhamos de cuidar. E eu vou concluir, Evaldo, lhe dizendo o seguinte: em um determinado momento, que eu não me lembro mais, o professor Carlini reuniu os centros brasileiros de referência e nós nos rejubilamos, guiados por ele, que não tinha um centro de referência, mas era o referência para todos os nossos estudos através do SEBRID e dos trabalhos que ele fazia lá na UDED, e de modo que ele nos reuniu, e depois que ele nos reuniu, nunca mais nós nos vimos. E eu queria lamentar isto, lamentar que os centros nunca mais se falaram. Nunca mais nós pudemos reunir. A morte de Richard nos separa de Brasília, a PROAD fica muito longe em São Paulo, a Bahia fica lá vivendo suas histórias, o Eulâmpio Cordeiro vivendo também as suas, e nós, lamentavelmente, nos separamos. E por onde eu quero terminar? Dizendo, Evaldo, que você tem toda a razão. Eu acho que essas conversas que você tem proposto é uma forma nova, é uma forma inovadora de aproximar, eu não diria talvez os centros, porque as pessoas que trabalham nesses serviços, poucos estão talvez nos ouvindo, mas com certeza você lança uma corda mágica, talvez aquela corda da Mulher Maravilha, o Homem Maravilha que você é, Evaldo Melo, lança essa corda e nos enlaça de novo, e eu penso que isso produzirá efeitos, essas histórias ficarão gravadas. Por último, uma questão também que eu sempre pensei quando eu ouvia as histórias do Eulâmpio Cordeiro, era de que Evaldo Melo Oliveira estava em outro lugar. E só depois é que eu compreendi que você estava lá no CEPETRA
e que você fazia um contraponto com o álcool e o tabaco, talvez, mas mais o álcool do que o tabaco. E nós cá, Eulâmpio Cordeiro, cuidávamos daqueles que eram alcançados, aspas. Escobar disse o erro que sempre foi considerar que a droga toma as pessoas, quando na verdade são as pessoas que decidem ou tomam as substâncias. Você estava lá e depois foi ser secretário de saúde, criando dispositivos que o Brasil reconhece mal. Eu acho que se o seu trabalho tivesse sido feito em São Paulo, o Brasil até hoje reverenciaria todas as transformações que você foi capaz de fazer no estado de Pernambuco, particularmente na cidade do Recife. De modo que eu queria, como Alda, agradecer a você, Evaldo, agradecer a Escobar, nos contar essa história, agradecer a Alda, por quem eu tenho um carinho tão especial, apesar de a gente passar anos sem nos falar. Nós passamos muito tempo, às vezes, sem nos ver. Mas aí eu continuo acreditando em Freud e Lacan, que o inconsciente não tem relógio e, portanto, quando nós nos ouvimos e nos encontramos, faz um curto-circuito no tempo e o que interessa são os afetos que nos ligam, são os afetos que nos animam, são os projetos que são comuns e que nos tornam certamente, na mais forte expressão da palavra, irmãos, fraternos, aqueles que não nasceram do mesmo sangue, porque essa é uma coisa que me parece importante. Uma coisa é nascer do mesmo sangue, a outra é fazer as escolhas dos irmãos que nós precisamos. E eu acho que vocês são os irmãos que eu sempre precisei, desde 1983. Muito obrigado a cada um e que, para ser religioso, que eu nem sou, eu terminaria dizendo que Deus nos mantenha e que Deus nos proteja e que Deus proteja as nossas amizades e as nossas relações. Obrigadíssimo a vocês. Neguinho, eu acho que tuas palavras ternas, carinhosas, que nos aproximou sempre, né? Quer dizer, desde aqueles bonecos de barro roubados no Congresso, né? Nery armou uma estratégia para poder manter toda a coleção dos bonecos de barro do Congresso, porque cada conferencista recebia um. Até podia escolher qual que receberia. Se era o psiquiatra que usava o birô, se era o psiquiatra, duas cadeiras, um olhando para o outro, se era o terapeuta de grupo, ou se era o psicanalista. Era essas 4 representações que nós tínhamos em bonecos de barro de Caruaru, que a gente, com todo cuidado, foi pedir aos artesãos de Caruaru para fazer. Alguns dos bonecos foram feitos, inclusive, por Manuel Dócio, e hoje vale uma grana boa, viu, Nery? E Nery armou um esquema para poder roubar o resto da coleção. E eu e Nery somos os únicos viventes que temos a coleção completa dos bonequinhos de barro do Congresso. Nery, a gente conta o mundo através da sua história e da sua experiência. Então, eu conto os anos. Eu vim de Porto Alegre para cá em 82. Em 83, eu voltei para Porto Alegre, no Congresso em Porto Alegre. E em 84, nós fizemos o Congresso aqui em Recife. Então, eu te digo com uma razoável segurança de que o Congresso teria sido realmente em 84, que quando você veio com o Liechtenstein, nós nos conhecemos, e a partir daí nós descobrimos a nossa irmandade e nossa fraternidade, que não é sanguínea, mas é muito mais forte. Então, eu acho que a história de Escobar, a história do Eulâmpio, é um pedacinho da história de Pernambuco, do Nordeste, um pedacinho dessa história do Brasil aqui em Pernambuco. Eu acho que quando a Alda completa e aí traz o processo de municipalização, que foi uma transformação importante do Eulâmpio, e certamente Escobar esqueceu algumas coisas e algumas pessoas, ele esqueceu o SOS Drogas, que foi, de fato, uma experiência absolutamente inovadora. Acho que tu nem sabia que tinha isso, ou tu te lembrava que tinha, Nery? A questão desse... Eu me lembrava, Evaldo.
plantão telefônico. Eu me E acho, lembrava. acho que Eu, inclusive, tentei fazer aqui na Bahia, pela Secretaria da Justiça, que era quem podia fazer, e não consegui. Então, eu fiquei invejoso, enfurecido com a Bahia, que eu não conseguia fazer isso. E mais tarde você faz a Casa no Meio do Caminho, que era também meu sonho e que nunca conseguimos. Então, eu vivo dos sonhos pernambucanos realizados. Os meus sonhos se realizam em Pernambuco. Essa é que é a questão. O Mais Vida foi absolutamente interessantíssimo. Eu sempre digo que o Mais Vida eu devo a nosso amigo Lancete, né? Porque Lancete ele dizia assim: não gosto do termo redução de danos. Uhum. Eu chamaria de ampliação de vida. E aí eu falando com a pessoa da mídia, com a publicitária, amiga minha, que fez de graça, o Mais Vida foi feito de graça por Marta, por Martinha, por Marta Lima, uma amiga querida, que foi lá para a prefeitura e disse: o que é que você quer que eu faça? Aí ela fez a marca, ela fez todo o processo de criação do Mais Vida. E eu disse assim: alguma coisa, esse autor fala em ampliação de vida. E eu pensei em Mais Vida. Aí ela bolou toda a história. Mas eu acho que essa história, e acho que Escobar trouxe e você trouxe, a ideia da história oral, da história falada, da história contada, ela é cheia de buracos, porque ela vem a partir do relato individual ou do relato do grupo, como nós estamos tendo agora. Mas ela é absolutamente preenchida de afeto, porque a gente vai lembrar aquelas coisas que nos marcaram mais, a gente vai esquecer, até pela própria idade que nós temos, mas a gente vai falar daquilo que nos tocou mais profundamente. Então, a história do Eulampo é a história da atenção e cuidado àquelas pessoas usuárias de álcool e outras drogas. No caso do Eulampo, ao usuário de drogas, porque o usuário de álcool era Cepetrá, era isso que tu viesse a descobrir depois. Então, eu quero... Evaldo, deixa eu só antes, não sei se você vai terminar agora? Não, a gente tem um tempinho ainda. Não, era só para... Eu ia voltar para... Vamos lá. Ah, então vá. Não. Eu ia dizer assim, eu queria essa história oral, a riqueza da oralidade, a riqueza... Porque essa é uma forma ancestral de se contar a história. É assim que os nossos antepassados contavam a história. Era dos mais velhos para os mais novos mesmo. Os mais velhos como guardiões da história e guardiões da cronologia e do tempo. Mas, Zeca, vamos lá. Só para dizer isso, em 2004, agora, refizeram o caminho de Colombo. Quer dizer, achava-se que tinha chegado em São Salvador e agora, em 2004, descobriu-se que Colombo chegou em outro, através do uso de computadores, de outro ponto, numa ilhazinha bem significante que tem lá. Só para dizer assim, a questão da falha da história, né? Na verdade, quem chegou primeiro foi Pinzon aqui no Cabo de Santo Agostinho, né? Quem chegou primeiro foi... Agora, como os baianos costumam propagar mais, Pinzon chegou aqui no Cabo alguns anos antes de Pedro Alves Cabral, de Colombo, de todas essas coisas. Claro. Vamos lá. Mas o que eu queria dizer para a Nery é o seguinte, veja, a vantagem do Eulampo ter sido feito numa estrutura do Estado é porque ele ficou amarrado por lei. Então, deixou de ter aquela fluidez da universidade. A universidade tem uns movimentos meio perversos, por exemplo, que algumas pessoas são donas de algum projeto. E na hora que a pessoa ela é dona, ela está em cima daquele projeto, e na hora que ela se afasta, aquele projeto morre. As enfermarias do professor fulano. As enfermarias do professor fulano, e por aí vai, né? Então, tem todo... O sujeito consegue os equipamentos, mas depois ele leva para outro canto. Enfim, no Estado ficou dentro da estrutura do Estado por lei. Então, não ficou com essa fluidez que em outras instituições ficavam. O Eulampo não era de Escobar, não foi de Zé Francisco, não foi de Alda, não foi de Ana. O Eulampo ficou sendo do Estado de Pernambuco. Depois, agora, do município de Pernambuco, também por lei. Isso, como você disse, é capaz de sofrer um revés político.
mas a estrutura permanece. Ela pode se enfraquecer, mas ela permanece. As pessoas podem mudar, mas a estrutura permanece. Então, eu acho que essa foi uma vantagem dele estar dentro da estrutura do Estado e não vinculado a uma instituição, universidade e tal, que não teria essa possibilidade. Era isso só. E o SOS Drogas, que um dia voltará. Quem sabe, né, Val? Veja, Olha só uma coisa, Pernambuco tem o Atende em Casa agora com a Covid, por conta de uma estratégia de enfrentamento à pandemia, está fazendo o Atende em Casa, que é um modelo atualizado do SUS por telefone, né? Mas não é só a questão da droga, é atenção de saúde mental para a população, para Pernambuco todo. É o Atende em Casa. Veja, Alda, você tem um tempinho para você também se despedir, falar o que você quiser, me diga. Alda, você bloqueou seu microfone. Eu fiz ao contrário, desculpa. Foi, exatamente. Eu só queria dizer mesmo, mais uma vez, da minha alegria, né, de dizer que é muito importante que a gente possa contar essa história, fazer essa história, né, continuar sonhando e continuar lutando para que isso se realize todo dia. Eu acho que vocês são um exemplo disso, da minha gratidão e da minha honra de ter sido, de estar tão perto, né, de vocês. Tá aí a homenagem para nosso querido Carline. E só isso mesmo. Muito obrigada por tudo. Eu sempre agradeço, eu sempre digo que amo. Todo mundo sabe do meu amor por Evaldo, por Escobar, por Nery, apesar da distância geográfica. A gente agora, com as tecnologias, a gente tem ficado bem mais pertinho, né, Nery? E aí, assim, é uma alegria muito grande compartilhar a vida com vocês. Assim. Muito obrigada mesmo. Pois é. Evaldo, eu só queria, já que estamos terminando, eu queria só agradecer mesmo essa oportunidade. Eu acho que eu nunca falei da história do Olâmpio. Eu nunca contei essa história. E eu acho que foi importante para mim, para recuperar isso, não é? Para um registro, que o registro também faz parte da minha história, e eu nunca tinha tido essa oportunidade. Então, foi muito bom, agradeço muito esse convite e a participação de todo mundo nessa roda de conversa aí. Eu também queria registrar essa questão da participação, né, Zeca, que nós tivemos mais de 40 pessoas sempre ao longo desse nosso tempo. Eu só queria dar uma palavra sobre Carline, porque... O microfone está baixo, Evaldo. Foi falado... Melhorou? Melhorou. Foi falado por Alda e foi falado por vocês. Eu acho que a gente cumpre um ciclo, né? O professor Carline estava com 90 anos, ele completou agora em junho 90 anos, e ele já vinha doente há alguns meses, ele já vinha com uma situação muito crítica há alguns meses. Eu falava para a Nery, o primeiro que a gente vai conversar é com Carline. Aí Nery me disse, a gente não vai conseguir conversar com Carline, Evaldo. Eu tenho notícias do professor e o professor não está em condições de conversar. E eu entrei em contato com Solange, e aí Solange disse, olha, eu levei para Carline ficou muito satisfeito porque ele estava se sentindo esquecido, que ele está lá no hospital, mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer, mas eu vou falar com ele. E eu disse, Nery, essa foi a situação que eu conversei com Solange. Se a gente puder gravar alguma coisa via celular, a gente grava para que o professor fique como o primeiro dessa história, porque ele é o mais antigo batalhador na nossa área. Não foi possível, né? Logo depois, na semana seguinte, ele já foi para a UTI, onde já não mais saiu.
Mas o professor Carlini foi e será sempre para a gente uma referência, né? Pela tenacidade, pela resistência, pela luta, né? Ele defendia as ideias dele e ele estava presente, né? O professor tem 20 anos mais do que eu, 15 anos mais do que Nery. Então, o professor se misturava conosco nas nossas reivindicações como se fossem até mais novo, com toda a vitalidade que ele sempre teve. Então, eu acho que a gente tem que agradecer, tem que homenagear e tem que... Eu dizia isso quando eu gravei hoje um vídeo, que não é hora de lamentar. Para mim, é hora de ressaltar tudo de importante que ele foi para a gente e vai continuar sendo, porque esse exemplo não passa. E a gente tem a obrigação de levar para as novas gerações a importância que teve Carlini. Eu dizia que ele me apresentou aos trabalhos do meu professor José Lucena de Pernambuco. Ele disse, olha, tem um trabalho do professor Lucena de 1935 sobre os fumadores de maconha em Pernambuco. René Ribeiro também. Os três eram René Ribeiro, José Lucena e Arnaldo de Lácio. Os três fumaram maconha, um fumava e dois ficavam anotando a reação dos outros dois. Essa situação é impagável para mim. Então, claro, a gente teve um que teve todas aquelas reações adversas, teve outro que ficou numa boa e teve outro que não sentiu nada. É bem como pode acontecer com qualquer grupo que usa a substância. Então, eu queria dedicar essa nossa roda de conversa, dedicar essa parte da nossa história vivida por Escobar e todos que compuseram e ainda compõem o Eulâmpio. Queria dedicar essa nossa conversa ao professor Carlini e dizer que ele vai continuar sendo a nossa referência e vai continuar estando no nosso pensamento e que, eu dizia, professor Carlini era um exemplo não só de cientista potente que ele era, mas também é um exemplo de tenacidade na defesa da justiça social, da democracia. Ele foi perseguido, ele teve que, em muitos momentos, ter que se precaver contra a força da ditadura e a força do arbítrio. E o professor era um democrata, e isso nos inspira muito. E esses meus dois irmãos, Antônio Nery Filho e José Carlos Escobar, eu sempre digo para Zeca que na minha vida teve dois Zecas, né? Um Zeca lá em Porto Alegre, que também era um irmão querido, e esse Zeca que me acompanha já há 30 anos. E a Alda está numa outra caixinha, né? Esse congresso que a Alda fala que nós nos encontramos lá em São Paulo, a Alda tinha 19 anos, por isso que eu chamava ela da menor. Então, a gente foi para um... Não quero contar isso, mas tudo bem. 20 anos nos separam, tá? Isso, tudo bem. Foi um prazer tê-los aqui na nossa roda de conversa, tê-los aqui na nossa descrição dessa história. O professor Carlini e vocês simbolizam para mim toda essa luta que ainda temos que empreender e, como dizia Nery num dos seus últimos vídeos, essa luta que foi renovada com toda a arbitrariedade que nós estamos assistindo no Brasil, e nós vamos estar juntos para enfrentar mais essa. Obrigado à participação de todos aqueles que nos acompanham já há tanto tempo, todas aquelas pessoas que estão conosco. Eu queria agradecer a Sandra, a Diane, a Ana Maria, a Angelice, a Fátima Calife, que coisa boa saber que você está aqui, a Joelma, a Marquinhos, a Noemi, a Renata Almeida, Tassiana, Suzane, Ana Maria. Ou seja, esse encontro, essa roda de conversa é muito mais do que uma roda de conversa científica, é sempre um encontro de amigos. Cada quinta-feira, a cada 15 dias, a gente se encontra com esses amigos e pode trocar experiências e pode trocar afetos. Obrigado aos três, obrigado a todos. Foi uma roda muito legal. Até mais. Tchau, obrigado.